E a Cris, ela teve uma ideia que para mim eu considero genial, principalmente para você que coloca muito em dúvida aquilo que a palavra traz para a gente. E o livro de Gênesis é um livro muito complexo, se você pensar bem. Ele fala da criação do mundo, da criação do homem, da mulher, da costela do homem. Você fala, nossa, mas será que isso cientificamente seria possível? Nós acreditamos pela fé, mas tem algumas pessoas que precisam de algo mais para botar fé. Né, Cris? Boa tarde, querida. Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente, trazendo essa delícia de livro. Porque eu acho que tem muita gente que às vezes pergunta, não sei se já aconteceu com você, que você também é cristã, de falar, mas como é que pode? Será mesmo que foi assim? Será que tirou uma costela? E daí, como é que veio a pele? Como é que veio, não é? Daí a única resposta que a gente tem é, a gente acredita pela fé. Assim como o exemplo que você tinha dado antes da mulher do Ló ter virado uma estátua de sal. Sim. Mas daí você resolveu, por quê? Você resolveu comprovar, vamos dizer assim, cientificamente, de que a Bíblia está certa? Eu mesma tinha muitas dúvidas, Você também tinha? Muitas. Então, primeiro por mim, eu precisava entender. Não só ler a Bíblia e ir pela fé, como você está falando. Eu sempre precisei dessa boa dose de racionalidade. Preciso entender o que acontece. Só acho que eu sou um pouco Tomé, acho que eu sou da descendência dele. Deu certo para você, então? Muito. Você começou a descobrir o que mais te chamou? A Cris tem 8 anos de pesquisa nesse livro, Derrubando Mitos. E é muito legal, porque quando você começa a pesquisar as coisas, até coisas que não eram curiosas acabam se tornando, né, Cris? Você começa a revelar e desmistificar coisas que você também não imaginava, né? Sim, o assunto, na verdade, começa a crescer. E o que mais te chamou a atenção? Que você falou, caramba, isso eu não tinha dúvidas ainda e agora tem mais certeza. Toda essa questão da criação do homem, da criação do universo, e tudo que a gente aprendeu nas escolas através da teoria evolucionista, tudo isso mexia muito comigo. Porque as teorias e a forma como eles enxergam a criação do mundo e dos primeiros seres vivos é uma coisa muito estranha. Não há evidências disso e tudo é baseado em suposições, assim como toda a ciência é. E quando você se depara com o criacionismo, você vê que tem muito mais evidências e fatos e tudo faz muito mais sentido. Ou seja, a Bíblia tem muito mais evidências do que a teoria de que a gente veio do nada. Muito mais. É só você prestar atenção quando você está lendo e não só ler. Você tem que ler e parar e questionar aquilo. Tem que perder esse medo de questionar a Bíblia. Infelizmente é assim, quando as pessoas estão estudando, ou até num contexto dentro da igreja mesmo, elas são muito... elas têm que parar de perguntar, porque às vezes a pessoa que está ensinando não tem condições de ir além. E também não sabe nem o que... É o que eu falei, tem coisas na Bíblia que você não sabe nem o que responder, né, Cris? Sim, tem muitas coisas que não há respostas, isso é certo. Você descobriu alguma nessa sua pesquisa que você não conseguiu? Ah, várias. Tipo? Quase tudo dentro de Gênesis tem uma base científica para você entender melhor. Quando falam que não havia tecnologia para aquele tempo, quando construíram a Torre de Babel, existia, sim, uma boa tecnologia. Quando você fala da criação, que o ser humano vem do pó da terra, hoje os cientistas comprovaram que existe a composição da terra na composição humana. Então não significa que Deus primeiro fez um boneco de lama e depois deu o sopro da vida e disse, haja vida. Se ele quisesse fazer assim, faria. Mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia, ela só cita que o homem foi feito do pó da terra. Não cita o passo a passo dessa... Não, então a gente pode ter um pensamento muito mais complexo em relação a isso. Você pode imaginar Deus, o próprio cientista, criando o ser humano, mas não ali brincando de fazer um boneco de barro. Então, muita gente coloca a Bíblia em descrédito por causa disso. Pela falta de conhecimento. E por causa desse tipo de explicação. Que é muito simplificada. É meio vago, né, Cris, muito na verdade, banalizado, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa curiosidade, como cristão e como não cristão. E eu estou tentando me lembrar aqui, porque o sol quando parou. Até isso, a ciência tentou provar que não era por conta foi Elias, né, que orou o sol... Sim. Não, Josué orou, o sol parou. Depois de Moisés, Josué. Sim, daí tem uma diferença mesmo, não é, Cris? Que você também conseguiu... Existe também, que eles falavam que não tinha nada a ver com isso, não mas tem. Não é um dos assuntos abordados, porque tem tantos, né? Mas realmente isso também foi provado cientificamente. E qual que você mais abordou aqui para eu falar o que você abordou mais no livro? A Gênesis do capítulo 1 ao 50... Da mulher de Ló você abordou, né? Sim, a destruição de Sodoma e Gomorra. Como é que é a história da estátua de sal? É possível isso? Sim, é possível, mas ela como uma mulher petrificada, ela morreu daquela forma
E houve outros eventos também na humanidade, né? A cidade de Pompeia, quando aconteceu aquela questão do vulcão, as pessoas também morreram de uma forma semelhante. Mas no caso da mulher de Ló, o que a gente pode imaginar, né? E até provado cientificamente, asteroides caindo sobre a Terra. Tá. O que acontece quando um asteroide passa pela atmosfera? Ele pega fogo, então você vê uma bola de fogo cruzando o céu. Então imagina uma chuva de fogo. E o que a Bíblia diz? Chuva de fogo e enxofre. Na composição de um cometa existe o enxofre. Entendi. Então você imagina tudo isso caindo sobre a Terra. Que foi no momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Exatamente. Quer dizer, estava acontecendo isso já nos céus, né? Exatamente. É isso? E ela estava naquele local. Foi algo mandado por Deus. Eu entendi. Né? A gente entende que foi no controle de Deus. Ela estava ali, Ló, a esposa e a família deveriam fugir. Somente eles sairiam daquela cidade e o restante seria destruído. Qual foi a ordem? Não olhe para trás. Então, existe um arqueólogo, Rodrigo Silva, que ele explica que isso é um idiomatismo. Não olhar para trás não significa simplesmente olhar para trás, mas significa não volte. Ah, verdade. Então, tudo indica que ela voltou. No que ela voltou, aquela fumaça, aquele fogo, aquele enxofre e o sal, que é característico da região, até os dias de hoje, do Mar Morto, foi que tomou conta e mudou a estrutura molecular dela e ela foi petrificada. Então, não que, como uma mágica, Deus transformou ela numa estátua de sal, mas existe toda uma explicação científica para isso. Que a fez ser transformada realmente, Realmente. Né? Eu estou gostando, assim, porque eu acho que a gente não pode nunca... É muito difícil quando se fala, quando você consegue explicar as coisas da palavra, para a gente não tomar, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar cético, né? Para não se tornar o cientista ou o médico que olha tudo, mesmo quando o cara está curado, você vê que a pessoa, que nem um testemunho que a gente vai ver hoje, a pessoa nasceu carne na perna do homem e o médico falou, nossa, acho que eu vi errado de manhã. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar cético e começar a achar que é tudo obra da natureza. Sim. Mas se você consegue ligar isso com aquilo que é o poder de Deus mesmo, de fazer que aquela situação aconteça, né, Cris? Eu acho que o grande lance é esse que você está tentando fazer no livro, né? Sim, ver que é real, que é fato, que o que a gente lê na Bíblia não são mitos e lendas, são fatos, porém, hoje em dia nós temos... a ciência para nos mostrar, para nos ajudar a entender isso. Então, não é tudo que você pode aceitar. Por exemplo, as pessoas usam muito Deuteronômio 29, 29, né? As coisas que estão encobertas pertencem a Deus. Mas vamos continuar. E as que foram desvendadas pertencem a nós. Então, a gente precisa perder esse medo e ir além. A gente precisa ler, estudar, ou acompanhar esses fatos e até mesmo ler a Bíblia de frente com o noticiário, para a gente ver que tem muita coisa acontecendo e que a Bíblia está dizendo, né, que vai acontecer. Eu gostei aqui, que eu abri aqui, e você falou, a gente ia falar de Abraão, mas saiu no Noé. E assim, essas pesquisas que a Cris fez, a Cris é jornalista, então isso já facilita que a gente já tenha, graças a Deus, esse dom, né? E você já conhece a Bíblia porque você é teóloga. Mas daí você for buscar, por exemplo, no caso que eu já vou falar para você já do Noé, uma fonte que é o Dr. Adalto Lourenço, informações retiradas do vídeo e tal. Então você foi buscar pessoas que cientificamente conseguem explicar a lógica daquilo. Sim, pessoas que estudaram para isso. Então, e existe uma lógica no negócio da arca? Existe. Me conta mais. Eu quero saber toda a história da arca. A arca eu vou deixar você contar. Na verdade, Deus falou que destruiria toda a terra com água. E a arca, na verdade, foi um plano de salvação. E deu todas as medidas ali para ela, para caber todo mundo lá. Todas as medidas, e isso. O Adalto Lourenço, ele tem um conhecimento até de engenharia, creio que naval, e ele explica... quais são as possibilidades dessa arca flutuar? Ele pegou as medidas. Será que cabiam realmente todas essas espécies? E os dinossauros, entraram ou não entraram? Entraram ou não entraram, então, Cris? Eu creio que entraram. Tá. Por quê? Quando a gente fala, a Bíblia fala todas as espécies. Se Deus disse todas, são todas. Tudo é tudo, né? São todas. A Bíblia é correta. Então, assim, entraram todas as espécies. Essa palavra do hebraico é baramim. Então, o que está dizendo? A gente está falando de uma espécie primordial. Tá. Então, a gente está falando de uma matriz, vamos dizer assim. Então, entraria o gato, a espécie gato, um exemplo, dando um exemplo simples.
mas não todas as raças de gato, não o gato siamês, não... porque depois disso aí Deus ia se encarregar de fazer. Essa é Até porque na matriz do gato, do primeiro, daquele casal de gato, sairiam todas as demais, assim como aconteceu com o ser humano. Mas ainda assim, cá entre nós, era grande a arca, né, Cris? Era grande. Porque era muita gente. E muitos animais. Acho que, se eu não me engano... Não, muita gente não, porque só a família dele, mas muitos animais. Mas muitos animais. Ô, Cris, daí tem uma explicação lógica, por exemplo... eu já tô querendo saber. Tem uma explicação... Porque tem muita gente que fala, como que o mundo desse tamanho saiu de uma família? Você já ouviu isso também? As pessoas falam, não, mas se só se salvou Noé, como é que o mundo ficou desse tamanho? Mas aí vai reproduzindo. Mas é só daquela família mesmo. Sim, só daquela família mesmo. É que naquela época não existia os irmãos também deveriam se casar, alguma coisa assim, né? Para poder procriar, né, Cris? Nesse caso aí, era depois do dilúvio, os primos, né? Porque tinha o casal, né? O Noé, a esposa, os 3 filhos e as suas esposas. Então, haveria ali já foi juntando primos. Ali. Exatamente. Ô, Cris, o que você achou, assim, de mais curioso que você viu, que você falou, caramba, e começa a pensar, assim, porque eu, quando estou escrevendo alguma coisa, eu sempre fico tentando visualizar. Você também deve ter feito isso. Sim. O que você achou, assim, tipo, nossa, mas Deus é perfeito demais mesmo, né? Aquela coisa que parece que é tão fora de esquadro e depois você descobre que tem uma explicação até científica para isso também. Quando a gente observa na natureza todos os animais e, em especial, os insetos, e você vê toda aquela perfeição num ser tão pequeno. E aí, eu um dia estava assistindo uma palestra que era de cientistas e ele estava falando sobre mimetismo e camuflagem. Então, ele pegava aqueles animais que se camuflam na natureza tanto para se defender quanto para poder se alimentar. E é tão perfeito, quando você vê as imagens desses animais, por exemplo, uma lagartixa com aspecto de folha, ou um louva-a-Deus em cima de uma orquídea cor-de-rosa, bem clarinho, como se ele mesmo fosse uma orquídea. Uma parte dela, né, menina? Sim, isso marcou muito para mim. Não há como você observar a natureza e dizer que Deus não existe. Não há, é também impossível. Acho isso. Não tem como. E não querendo ser repetitiva, mas todos os programas que eu participo, eu não consigo deixar de falar sobre a questão dos 10% do cérebro, que é um mito e as pessoas acreditam que só usam 10% do cérebro, e isso já foi provado que não, nós usamos 100%. Então a Bíblia está correta, nós temos a mente de Cristo. Isso foi algo que mexeu muito comigo. Porque a gente fica naquela zona de conforto, de acreditar que nós somos limitados e Deus não nos colocou essa limitação. Pelo contrário, ele tem várias consequências na natureza por causa da queda e depois por causa do dilúvio também, que foi uma catástrofe para a natureza. Então, nós sofremos sim, muitas consequências, mas não no nosso corpo, muito menos na nossa mente. Então, saber que nós temos essa capacidade de 100%, da nossa mente, do nosso cérebro. Não, mas o que os cientistas dizem é que a capacidade a gente tem, só a gente só não usa como deveria. Não, também é mentira, na verdade, o que lançaram aí, que virou um mito, que a gente só usa colocaram na boca de Einstein, é que nós realmente só usamos 10% e que 90% ficariam inativos. O que eu acho uma tristeza, porque eu acho não tão existe. deprimente você imaginar. Porque eu fico imaginando, se você só usa 10%, a gente vê pessoas assim tão geniais, fala, só usa 10%, meu Deus. Então, imagina se usasse 20%, né? As pessoas pensam não é? assim. Então, na verdade, isso não é verdade. Não é verdade. Estamos usando muito bem, obrigada. Nós usamos sim, 100%. A questão é como nós usamos o 100%. A questão não é que nós estamos usando, nós que a gente não usa direito. Exatamente. Usa muito ser humano tão inteligente usando essa inteligência para o mal. E você vê, né, quando... Não, e às vezes a gente fala até a capacidade que o ser humano tem, se fizesse um negócio bom, a capacidade de criação que o ser humano tem para roubar. Não é verdade? Né? Você vê, às vezes, umas coisas assim, de assaltos mesmo. Quando teve o assalto, lá em Fortaleza, lembra? Aquele lugar é uma fortaleza, literalmente. E eles entraram lá no banco, acho que foi, eu não me lembro, na Casa da Moeda, se não me engano, né? Que eles passaram anos fazendo um túnel que era um caminho mesmo que a pessoa passava em pé, que no filme mostrou muito bem. Uma coisa tão bem pensada, planejada, contrataram engenheiros, arquitetos, né? Então, uma coisa tão bem planejada, quer dizer, não é que não tem burrice nenhuma aí. Não, poderia ter usado para o bem. É a canalização do negócio que está errada, né? Exatamente. Né, Cris? Essa que é a verdade, infelizmente. Eu acho que é muito legal. A gente sempre traz aqui
grandes escritores, que é para você, infelizmente, até nisso a gente não usa direito a nossa capacidade, porque a gente lê pouquíssimo. O nosso país não tem esse hábito mesmo, e com o advento de você dar um Ctrl+C e Ctrl+V nessa internet, você lê menos ainda e acaba deixando de influenciar o teu filho para fazê-lo. Então é muito bom que você tenha oportunidade, os adolescentes conseguem muito bem ler um livro como esse e aprender também, para já crescerem à luz da palavra, mas sabendo como se defender dessas perguntas que nos perseguem a vida inteira. Então esse livro serve não só para você fazer com que o seu filho já cresça entendendo a importância de ter embasamento para uma discussão, para que essa discussão se torne algo saudável, para que a pessoa que está ouvindo aprenda também, como para a gente que é adulto. Porque a Cris, na verdade, descobriu isso por quê? Porque enquanto adulta, ela também tinha dúvidas, como nós todos temos. É uma hipocrisia a gente dizer, não, acredito 100% em tudo, porque você sempre para pensar, mas espera aí, parece que não é assim. Então, não faça isso. Não perca a oportunidade de você conhecer um pouco mais da palavra à luz da ciência, na verdade, né, Cris? Olha, está aqui o livro, vou mostrar para você de novo. E quero te falar aqui, o WhatsApp da Cris é o 997372302. O livro está em todas as livrarias, né, Cris? As especializadas, né? Nas especializadas você pode comprar. Sim. E também tem o Face. Você tem Pelo Instagram também? No Facebook também, ainda não, tá? No Instagram, no Facebook você compra, dá para entrar em contato e comprar o livro, tanto né, direto Cris? pelo WhatsApp, dá para comprar o livro, quanto pelo Facebook. Facebook Cristina Belloni Alencar, para você conhecer mais o trabalho da Cris, também adquirir o seu livro. Eu acho muito importante que você o faça. Cris, adorei te receber. Obrigada. Volta sempre.